80% da nossa comunicação Isso. visual é o rosto, né? O cabelo e tudo que tá aqui nessa moldura. Lógico que a parte de baixo é importante para complementar com o raciocínio da parte de cima, mas o cabelo realmente é É, mais importante. Olá, pessoal. Começando um outro Visagismo em Foco. E hoje nós vamos falar com a Bruna Cavassa, que é consultora de imagem. Ela é secretária-geral, né? Eu faço parte da Associação Internacional dos Consultores de Imagem e eu Isso, faço parte do marketing, na verdade. isso, no VP marketing. Marketing da associação. Isso. Vice-presidente. Isso, vice-presidente do marketing. Isso É. mesmo. E é uma associação muito importante que está ajudando o pessoal, né, de consultor de imagem, faz Isso. eventos e tal. Ela vai falar um pouco sobre isso, sobre o Sim. trabalho que ela faz, que ela está Isso. fazendo com visagismo há 8 8 anos. anos, né? Você 8 fez o curso anos. em 2016, né? 2016, isso mesmo, isso mesmo. E E desde como que então. você descobriu o curso? Olha, Felipe, primeiramente agradeço o convite, estou muito feliz e honrada em estar aqui, porque desde quando eu iniciei a minha carreira como consultora de imagem, eu trabalho com a sua metodologia e eu só posso dizer que eu tenho colhido os frutos por estar trabalhando com a sua metodologia e aplicando com as minhas clientes no dia a dia. E eu conheci o curso através do primeiro curso, na verdade, de consultoria de imagem que eu fiz na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo, e quando nós, Com geralmente... Jô Souza? Jô Souza, foi a primeira, ela mesma. E estava um pouco em ascensão ali naquele começo, né? E quando a gente faz um curso de consultoria de imagem, geralmente eles indicam alguns cursos complementares para que a gente consiga levar o melhor para o nosso cliente e trabalhar, às vezes, com diferentes nichos, porque a gente sabe que tem consultores de imagem que se especializam em nichos também diferentes. Como cor, né? Tem, Exatamente. né? Eu faço bastante a coloração pessoal, mas também sou procurada muito pelo visagismo, porque eu sempre, Sim, né? um diferencial gigantesco, né? Exatamente. E aí, lá nesse curso, eu lembro que ela fez uma árvore na televisão, ó, na lousa, e ela comentou: olha, gente, vocês precisam passear por esses, pelo menos entender, mesmo que vocês não apliquem, pelo menos o visagismo, mas não tem como não aplicar, né? Depois que entra no seu coração, Depois não que tem. entra, não tem. E ela indicou: se você for fazer, você tem que fazer com o melhor. Ela escreveu seu nome lá na lousa. Que Ela bom. escreveu. E aí eu fui atrás, foi o primeiro curso imediatamente que eu fui, foi o de cores e visagismo, né? Então você estava começando a carreira. Começando, naquele Então você não instante. tem vício, não teve vício. Não, foi por isso mesmo que foi, eu acho É que mais fácil você pôr em foi, prática. eu captei, exatamente. E aí eu consegui, acho que traduzir bem, né? A partir, foi no hotel que nós fizemos aqui em São Paulo, Sim. foi acho que quase uma semana, ou Não, vários são dias. 4 dias. 4 dias, Mas é muito intenso. Foi muito intenso. Eu saí de lá realmente transformada, pensando, porque como ainda não tinha clientes, né? Porque foi bem no início mesmo, eu já pensei, na família e não sei quem, eu preciso falar isso para não sei quem, isso vai mudar, né? E aí aquilo já começou a borbulhar, e aí quando eu comecei a aplicar, eu já realmente, já sempre até hoje, em todos os meus materiais, tá lá o seu nome, que o visagismo é by Philip e tudo mais. E aí eu trabalho com uma parceira, né? Que também vai vir falar aqui, isso, exatamente, porque o visagismo... a Priscila fez o curso com você, né? A Priscila, não fez, ela fez antes ainda. Tinha feito antes. Foi uma amiga nossa que nos conectou. Ela falou, ai, Bruna, tem uma visagista que também trabalha com... Foi uma cliente, eu lembro que foi uma cliente, sabe, teste, que eu tava começando, bem há 8 anos atrás. E ela falou, olha, você pode gostar dela. E aí, era a mesma metodologia. Olha, quando eu falo que o universo conspira, quando a gente quer fazer algo legal e para mudar a vida das pessoas, realmente tudo dá certo. Sim. E aí ela nos conectou e a gente começou a trabalhar juntas, aplicando, né, o visagismo. Porque é importante você ter essa parceria. Isso. Porque tudo bem, você faz a consultoria, você sabe o que a pessoa deseja expressar. Uhum. Mas quem que vai executar o trabalho?
Exatamente. Se o cabeleireiro, que uma coisa eu acho que é diferente, vamos dizer, um diferencial, Uhum. é que você percebe a importância do cabelo Na na imagem, construção da na imagem. identidade. Que antigamente, no início da consultoria de imagem, era só o corpo que as pessoas Isso, viam. E exatamente. até hoje, muitas pessoas só focam o corpo, né? É. E, e o, E o e o cabelo rosto e o cabelo não tem estilo, né? ele representa 80% da nossa comunicação Isso. visual, é o rosto, né, o cabelo e tudo que tá aqui nessa moldura. Lógico que a parte de baixo é importante para complementar com o raciocínio da parte de cima, mas o cabelo realmente é a É, mais importante. eu costumo dizer que o cabelo estabelece o estilo, É, mas são as roupas, os acessórios, é que dão a riqueza de informações para que você exatamente, possa realmente expressar um estilo seu, seus exatamente. valores, seus princípios, O etc., que que o cabelo não consegue fazer. Por isso que tem que casar uma coisa com a outra, né? Exatamente. É, então, aí eu geralmente aplico isso para as clientes, né, quando elas fazem o visagismo ou a consultoria de imagem estilo completa, enfim, e eu sempre aplico esse raciocínio do visagismo como se fosse uma alfabetização visual mesmo. Sim. Então, isso é legal para todo consultor de imagem, porque você, entendendo a metodologia do Philip, você consegue trazer para aquele cliente essa alfabetização e mostrar: olha, o seu cabelo está representando essa linha, essa forma, você está transmitindo isso e você pode dar continuidade para os acessórios. E eu sempre deixo num guia os acessórios melancólicos, os acessórios, Uhum. ou o corte de roupa mesmo, sabe? Sanguíneo, enfim, assim por diante, de acordo com os temperamentos, porque às vezes também, se ela quer sair daquele mood, né? Sei lá, às vezes ela tá com uma imagem melancólica e às vezes ela precisa ir para um ambiente que necessita algo sanguíneo, ela vai saber também, ela não vai Sim, ficar refém daquilo, né? Então é exatamente. legal a cliente entender, então eu faço dessa forma, desde então. E também tem que entender que uma coisa que eu acho muito importante, que se aprende com a linguagem visual, é que vê que a linha e a forma são mais importantes que a cor. Sim, E, primeiro. inclusive, todo designer, todo fashion designer, né? Ele diz que o corte que é o mais importante. Exatamente. E eu vejo muitos consultores de imagem focando somente na cor, como, eu vou mudar a pessoa só mudando a cor. É. Então, que cor de vestido? Eu vou comprar um vestido verde. Mas Uhum. qual o corte desse Qual verde? corte? Exatamente. Um blazer preto, ele pode ter diversas conotações. Se Sim, ele tiver uma modelagem arredondada embaixo, ele pode transmitir uma coisa, mas se ele for que é mais mais reto, mais melancólico, né? sisudo, com uma gramatura mais pesada, ele vai transmitir outra. Então, realmente, a forma ela influencia muito mais. Porque a gente fala, se você pega uma bola verde, e aí você pega uma bola vermelha, continua sendo uma bola. O vermelho é um adjetivo. Exatamente. A bola é o substantivo. Uhum. Então, isso é muito importante o consultor de imagem entender que você não vai mudar. Até para o cabeleireiro, né? É, Pessoas acham que mudando a cor do cabelo e não muda o corte, mas é. na realidade não mudou muito. Não mudou muito. Ele pode transmitir um adjetivo, mas Sim, não o todo, né? é. Não é uma Exatamente. mudança Uhum. significativa em estilo da pessoa, Sim. né? Uhum. E- É, então isso é muito importante, né? Então a gente fala para o cliente que, lógico, que o cliente que quer fazer a parte de baixo só, a gente, né? Tudo Faz, bem, mas mas a gente sempre explica. Mas as pessoas têm a consciência, né? Só que elas têm muito medo, Felipe. Às vezes falam, ai, Bruna, você tem o cabelo curto. Elas têm medo, nem todo mundo quer cortar o cabelo, né? Mas a gente fala que às vezes não é, às vezes mudar a linha e a forma daquele cabelo já ajuda um pouco, né? Às vezes um cabelo é, médio, comprido, não precisa o problema do cabelo comprido é o que o cabelo em si comprido transmite. expressa, né? Uhum. Então, é um problema eu acho hoje em dia, eu vejo as pessoas tendo um problema com ter compromisso. É. Todo mundo quer ser jovem, quer ser livres, mas isso quer dizer que você não tem compromisso também. Uhum. E o cabelo comprido, solto, quer dizer que você está solta. Então Aí, você ó, não tem, gente. não tem compromisso, né?
Uhum. Mas é é, aquela ditadura da juventude É, eterna que, na realidade, é uma ilusão total a gente, e que não serve, porque a vida da pessoa sai do eixo. Se ela sim. não sabe passar de uma fase para outra, e É. isso é importante na consultoria, né? É, o cabelo curto me ajudou bastante. Quando eu fiz o Nossa. cabelo do Felipe, né? O cabelo do Felipe, o meu cabelo, quando eu fiz o curso do Felipe, era totalmente Aliás, diferente. você falou que você se descobriu muito, né? Muito, porque eu fazia muita progressiva, né? E o meu cabelo é natural, assim, né? Uhum. E aí eu sempre fui uma pessoa bem sanguínea, né? Tenho um rosto levemente losangular, assim, né? Me identifico assim. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, assim, agitada. Por natureza, um sanguíneo, né? E o cabelo que eu fazia talvez não representava o que realmente era. É como se eu estivesse boicotando como Deus tinha me feito. Uhum. E aí, a partir do momento que não é errado fazer progressiva, a gente fala assim, né, que existe a questão do controle, às vezes tem pessoas que necessitam aquela coisa do controle, né? Sim. Mas eu não sou uma pessoa assim, né? Eu sou uma pessoa mais assim, tenho essa leveza. Então, o cabelo como está hoje transmite essa leveza, né? Sim. Então, a Priscila ela sempre tenta deixar um corte meio irregular, mesmo num cabelo um pouquinho mais ondulado, Sim. para transmitir o que eu sou. Assimétrico, né? Assimétrico, tem uma assimetria aqui que a Hum. gente gosta de E com deixar. movimento, E né? com movimento. Então, isso me representa muito. Então, assim, às vezes a credibilidade tá no seu próprio temperamento, né? A pessoa vai te enxergar e fala, nossa, eu vejo um todo em você, Sim. né? E é isso que é legal, porque às vezes nem todo mundo vai segurar um cabelo assim. Por isso que a gente fala, né? Sim, Não você é tem que saber qual é o saber o temperamento. temperamento, porque o melancólico teria dificuldade de usar a simetria, né? Total, né? Não é? A gente sabe quando a cliente pode ou não pode. Por isso que é legal o visagismo. Às vezes a gente acha bonito na foto ou na Bruna, mas chega lá, corta e daí ela tem um bug, tipo, no espelho. Ah, eu não tô me sentindo bem, porque realmente não expressa. E o seu cabelo Uhum. também é um exemplo É. de que não é o cabelo comprido que é feminino. Porque Ah, o seu sim. corte é bem feminino, Feminino. É porque tem verdade. ondulações, tem a Tem, coisa. é o Então, do tem a natural. feminilidade, e Uhum. você não tem que ter um cabelo comprido para ser vista do seu lado Feminino, feminino. mulher, né? Sim, E exatamente. isso é muito importante a pessoa compreender, né? É, Que é o que que é melhor para você, né? é Para verdade. seu momento e tudo mais. Sim. Mas eu lembro de você no curso, É. eu achava que você tinha um comportamento mais melancólico, Sim, porque o cabelo. controlada, É. mais quietinha, mais Uhum. fechada, É. né? Era bem mais. E eu olhava para você, mas não está combinando. Não tá combinando, você vê. Daí daqui a pouco foi. Porque eu deixei aflorar mesmo, né? Mas eu acho que é isso que é o visagismo. Eu acho que também não é de uma hora para outra, né? A gente tem que ir Sim, internalizando tem que. aquilo, aquela linha, aquela forma. E não é que altera o comportamento, mas ajuda, né? O cabelo ajuda a gente. Ele até Você altera mesmo, Felipe? altera, porque como a gente percebe tudo emocionalmente, Ah, sim. Uhum. eh, Os, você a sensação, vai né? somatizar Uhum. aquilo no No comportamento. comportamento. Então, Uhum. vai afetar o comportamento e, eventualmente, pode afetar a personalidade, mas não o temperamento. Não temperamento. Você explicou no meu podcast que personalidade é diferente de Ah, bem temperamento, diferente, né? né? Uhum. Isso Então, mesmo. isso eu acho que é muito importante e as pessoas terem a percepção do que é a imagem, o quanto ela é importante, É, que não isso. é simplesmente uma questão, ah, ficou bonito, tá bom. É, é verdade. É muito mais do que isso. É muito, É uma muito. identidade, né? É, exatamente. A gente precisa entender muito bem o que o cliente é e o que ele deseja transmitir, né? Para Sim. ninguém fantasiar ninguém, né? E nem É. todo mundo fazer o mesmo corte todo mundo, né? Porque, né, isso não é visagismo, né? Agora, eu era um falso fleumático quando eu conheci a Sônia. Ah, é, Felipe? É porque a educação inglesa, ele Uhum. fala, você tem que falar baixo, você tem que ser controlado, é Culturalmente melancólico ou você foi fleumático. moldado. E aí, e eu não tinha modelo do meu pai, porque Uhum. quem era colérica, sanguínea, era minha mãe, Hum, mas não tinha modelo masculino para masculino. saber como lidar com aquilo.
Então Uhum. você começa a reprimir a si próprio. Uhum. E você começa a controlar, e aí você não sabe realmente como expressar esse lado sanguíneo, É. esse lado colérico. Eu estava comentando, né? Estou fazendo todos esses dentes, tá, no provisório, porque perdeu o sanguíneo do dente. Uhum. O próprio protético, que é amigo nosso, ele estava contando que eles estão fazendo um estudo muito grande com multidisciplinar, que quando começa um processo de, ah, de repressão, ou a pessoa sai de dentro de si, né, de quem é, Uhum. a criança se destrói seus próprios dentes, Olha, porque o dente não pode expressar aquilo que ela não é. será que o bruxismo então pode ser? Tem Eu tenho muito. bruxismo. Então, o bruxismo É. é praticamente todo mundo tem por causa da Da ansiedade. ansiedade. Hoje em dia o mundo está Tá. muito agressivo, etc. Uhum. Então, todo mundo tem isso aí. E esse bruxismo, que eu estava explicando, faz com que tenha a perda vertical. Sim. Então, os seus dentes ficam menores, É. isso vai afetar toda a A arcada arcada, dentária. etc. E isso Futuros. cria problemas na cervical, cria problemas no Imagino. estômago, dor de cabeça, etc. Tem. Uma série de problemas que eu estava contando que eles fizeram um estudo. Se você tem o dente torto, assim, Uhum. arcada, porque Inclinado. um lado, porque você pode dormir de um lado, etc., Sim. mastigar mais de um lado, etc. Então, ele pode entortar. Hum. A pessoa também entorta na sua postura. Nossa. Então Ele tá fica totalmente ligado. Ele fica desalinhado. Hum. Você endireita, naturalmente a pessoa se endireita. Uhum. É série de coisas que vão acontecendo Uhum. eh, emocionalmente. Se você tem falta de ar, então, por exemplo, os sanguíneos são pessoas do ar. Eles Uhum. precisam do ar. Se Daquilo. você tem um problema de ar, você vai começar a fazer um movimento para frente, Pra frente. buscando o ar, e você começa a ficar arcada. Olha só. Então, Postura. a quantidade de problemas que são associados à Ao boca é temperamento. É impressionante, impressionante. né? Sim, eu tenho. Eu quase tive que fazer o podcast com o dente quebrado, porque o professor quebrou. Mas eu falei, não, não faço, porque ficou muito, muito feio. Não, é que o dente afeta totalmente também diretamente na autoestima, né? O Ah, sorriso é tudo, né? Eu lembro que uma frase sua que a autoestima começa pela boca, né? Também. sim, porque é o ponto focal, nós nos comunicamos pela boca. Isso, né? Então, se você tem os dentes desalinhados, É. não corretos para quem você não segura o Não. estilo de jeito nenhum, você não consegue segurar. Que ali é. Porque você se olha no espelho, ele manda uma mensagem, você não é isso, ou você está, por exemplo, teve o caso da a moça que ela não conseguia mostrar a sua feminilidade, Aham. porque os dentes estavam tortos, então ela não tinha autoconfiança, Sim. porque ela estava torta. Aí você vê? No Então, momento que entortou, que direito endireitou, fez o tratamento. ela conseguiu mostrar toda a sua feminilidade, a sua Sua sensualidade que ela confiança, né? tinha, mas ela não conseguia expressar aquilo. Expressar. Teve o caso também do. Não sei se foi o Felipe que comentou do corretor de seguros que tinha o dente em formato triangular invertido. Foi esse? Você lembra Não, desse caso? não foi um palestrante. O palestrante, isso! E ele falou, por Que ele que que tinha as pessoas não dificuldade, não confiam em mim? confiavam, eu lembro disso. Porque ele tinha o incisivo lateral que É, entortou e ficou triângulo invertido. é. E o triangular invertido é É, a sensação de perigo, uma exatamente. sensação de instabilidade, né? Então, como que você vai confiar numa pessoa que está dizendo, eu tenho Que um é triângulo aqui? que eu sou instável, né? Que acontece, por exemplo, implante no cabelo, Né? né? A pessoa começa a fazer implante,
Aham. E geralmente eles começam aqui. Daí forma aquele Aí ele triângulo. forma esse bico aqui, Aham, que é um triângulo invertido. aham. E a pessoa fica com um aspecto É. perigoso. E ele Cê- fica agressivo, inclusive. Uhum. E ele não sabe por que está fazendo isso. E é muito inconsciente. Então ele está fazendo uma coisa para melhorar a coisa e está fazendo mal para ele. Então Exato. tem que começar de outra De maneira outra para não, maneira. não formar esse bico. Não, isso é muito legal, porque a gente vê nos desenhos animados, né, Sim. quando eles querem representar algo que é do mal e tudo, sempre tem algo mais triangular invertido, uma coisa mais, uma linha inclinada que desce assim, né? Pode reparar que é super verdade isso, É. né? O conceito é aplicado, né, Felipe? Sim. Uhum. E você faz consultoria online ou não? Hoje em dia eu faço, assim, na verdade, desde quando eu comecei, mas eu acho que hoje em dia tá mais forte, até mesmo por Sim. conta da pandemia, né? Tem alguns recursos que eu acho que são mais limitados de forma online, como cores, porque eu Eu acho não dá para que fazer muito bem. se a cliente quer fazer algo realmente que eu falo, ó, 100% é contraste, né? Que a gente deixa a foto da pessoa em preto e branco, e aí a gente consegue, né, verificar a questão do contraste da pessoa, mas no geral a gente Agora, consegue cor fazer da algumas pele não dá coisas. para ver. Não. Porque cada celular também vai Vê tirar uma uma foto de um jeito. E também tem diversos a estudos hoje em luz, dia. A né? luz, às vezes no mesmo telefone, na mesma luz, em determinados períodos do dia, a foto pode ficar diferente, Sim. né? Então é bem complicado, né? Então, assim, eu acho que eu respeito os profissionais que trabalham com isso. Eu acho que eu já entreguei também consultoria de cores online, mas se eu vou entregar alguma coisa, eu falo: olha, não é 100% de É certeza, você melhor vai ter você que realmente. É porque, assim, quando a gente tem alguns anos trabalhando com coloração, a gente bate o olho na pessoa, não que a gente é bruxa, tipo, eu já sei a Sim. sua cartela, mas a gente tem uma noção, porque a gente tá trabalhando todo dia com isso. Mas eu falo, é mais, às vezes, um pouco mais fácil, mas eu acho que não existe 100% na Não. metodologia online de Minha cores. pele engana muito. Engana, não é, Felipe? Todo mundo, muita gente me acha verão, né? Ah, E eu não sou verão. Eu sou qual? outono. Outra, você vê? Olha lá. Então, eu sou um outono muito claro. Uhum. Mas eu sou quase. Aquele outono das Eu chamo de características borderline. variáveis. Eu sou borderline. Aham. As características. Instável. Eu sou Aham. quase. Então, por isso que eu consigo usar cores frias e cores quentes. Que não, a temperatura não é a principal característica, né? Não, porque tem características que são mais frias, desde que a cor não seja muito forte e muito Uhum. fria. Uhum. Então, um azul muito forte me Hum. deixa vermelhão, As cores né? intensas, né? Ao É, contrário, né? é. Mas certas pessoas são difíceis de analisar, Tem peles mesmo quando difíceis. está fazendo a análise corretamente. Sim. E outras pessoas, você bate o olho e você vê. A característica é muito marcada em algumas pessoas, né? Sim, Ainda mais no Brasil, né? Que é muito miscigenado, né? Então a sim. gente tem uma. Essa miscigenação Você vê de tudo. mata mesmo, No porque Brasil, acho que é bem difícil. então você tem 50% das pessoas que têm miscigenação forte, né? Aham. E isso realmente cria problema, porque na realidade todo mundo é uma mistura, não pode Sim, ser classificado como pele branca nem com pele negra, né? sim, aham. Então você fica igual Não tem. que a Sônia fala de adolescente. Você é criança? Ele fala, não. Você é adulto? Não. Então você é um nada. Tá ali no meio do caminho. Adolescente é um nada. Ai, meu Deus. Mas é isso, é complicado mesmo fazer coloração, por isso que a gente precisa ter muita cautela e tudo Sim. mais, né? Lá no meu espaço, sim, eu procurei, até a cor da parede, eu me preocupei em deixar algo que não interfira no teste de coloração, todas as luzes do teto eu troquei. São neutros. Troquei tudo. Acho que lá no escritório, acho que eu fui a única que mexeu em tudo em cima, porque também, você imagina, não Porque adianta não é nada ter o fácil achar, espelho né? com uma luz, né, no Pantone ali que você coloca, tá tudo bonitinho, tá tudo certo lá, e aí em cima muda, não tem, Sim, então eu não. tive que trocar tudo, realmente. E não é fácil achar essa luz neutra. Não, eu peguei da Osram lá e a gente
foi procurar, Tem, comprei pela você internet. conseguiu Na achar? época, sim, porque já faz 4 anos que eu tô nesse escritório. Até hoje, daí eu comprei algumas a mais que eu deixei guardadinha lá no fundo lá do escritório, porque se queimar, é uma da Osram que a gente comprou na Sim, época, né, que era neutra pro teto, né? sim. Mas aí do espelho eu fiz, né, numa marca que eles são bem legais, eles seguem todos os parâmetros aí, eles fazem todos os testes. É bem Legal, interessante. porque as pessoas pensam que misturando cor fria com cor quente nas luzes, Ah, não. vai ter uma neutra. Não vai ter. Não, não, lá é tudo neutro mesmo, Não, porque todas, aí vai todas. bagunçar o Vai olho. bagunçar. E geralmente quando as pessoas entram lá, elas gostam, elas falam, nossa, que ambiente Sim. agradável, porque ele não é nem muito frio, né, gelado, e nem muito quente, aquela luz amarelada, é bem, bem E tranquilo você mesmo. consegue ver a cor mesmo, Realmente, que isso é importantíssimo, porque a uhum, luz, muda tudo. reflexo das paredes, Uhum. lá no hotel, nos primeiros cursos que eu fiz, eu não tinha me atentado à questão do Do reflexo. carpete. Então o carpete era vermelho. Ah, eu lembro lá, E todo mundo saiu como quente. quente Isso mesmo. outono. Eu falei, É. mas Tá como alguma vai coisa todo. errada isso, Então, né? como pode? Aí eu comecei a levar as pessoas para fora para Pra fazer fazer o teste. porque lá dentro não dava para fazer o teste. É por isso que eu me preocupei com a parede, porque eu sentia que quando eu ia na casa das clientes, às vezes a casa da cliente tinha uma parede pêssego. Por mais que você ia na luz natural, Ah, vai mudar. interferia, por isso que é muito Vai esquentar a importante. pele. Até a cor de tudo, né, que reflete, né? Uhum. É importante. Eu fui num salão de sanguíneos, né? Paredes amarelas. Ai, Todo nossa, mundo todo era, todo agitado, mundo doido. primavera. Ai, com certeza. Aí, engraçado, às vezes eu tô no condomínio, eu vejo aquelas casas muito vibrantes, eu falo, nossa, essa casa deve ter alguém Sanguíneo. sanguíneo, agitado, porque gosta de uma cor agitada pra fora da casa, né? Porque isso é coisa de sanguíneo. É muito legal, a gente consegue observar que a gente pode botar o visagismo em tudo, né? Pode, entendi. Sim. Em tudo. E como que é esse trabalho você na associação lá do... Na associação, atualmente, então, somos todos voluntários, né? Uhum. E lá dentro da associação, sempre o foco são os associados, então nós procuramos trazer realmente ética, profissionalismo, enfim, se vocês quiserem seguir lá é @ICI Brasil, né? A Uhum. ICI, né? E a gente traz muito essa questão realmente de eventos, dentro e fora, porque às vezes a gente também faz online, e agora a associação, ela tá com núcleos. Então, assim, antigamente era realmente um pouco focado mais em São Paulo, né? Porque a gente sabe que tem uma concentração grande. Então, agora dividiu-se. Então, temos núcleo Santa Catarina, núcleo Nordeste, sabe, Norte. Então Então, cresceu muito. né? Tá crescendo o número Vocês de estão associados. quantos associados tem? Tá perto de 300. Uhum. Mais ou menos. E aí, então, assim, a gente tenta trazer o melhor de profissionais para palestrar, eventos para esses associados, para que eleve realmente o potencial, né, e traga realmente um profissionalismo diferenciado para quem está dentro da associação. Então, eu falo que a gente aprende muito, né, através do grupo de networking, de tudo que a gente compartilha ali. São diferentes visões, são profissionais que trabalham às vezes com metodologias diferentes, mas que agregam, e a gente vai trazendo palestras, eventos. Vai acontecer agora o seminário agora em novembro, né, que o Felipe também já palestrou pra gente, né, e agora Palestrei vai... com Covid. Eu lembro que teve um probleminha, né, mas deu tudo certo. Peguei Covid no hospital. Foi online, né, que teve que Aí ser. eu fiz online. Mas todo mundo tava lá, eu tava presente na Sim. plateia, e tava todo mundo lá anotando com o seu caderninho, todo mundo atento, e foi também, acho que no mesmo dia que a Glória Calil também, acho Ela que também teve problema. teve, acho que não sei se foi Covid ou foi alguma
coisa. Acho que ela teve Covid também. Eu acho que tava com um surto, né? E Uhum. aí ela também foi online também. Daí, Sim. mas foi bom que a gente se reuniu e é bom pra fazer networking. Eu falo que eu conheci profissionais incríveis que também me ajudam no dia a dia, me indicam. Isso que é legal da associação. A gente tem um grupo ali, às vezes alguém precisa, preciso de um profissional lá em Santa Catarina, por exemplo. E eu não posso chegar até lá. Esse cliente precisa disso. Tem alguém que possa fazer pra mim, pra me ajudar nisso? Então, eu acho que essa conexão que a gente tem dentro da associação é muito importante, até para quem está Sim. começando, eu acho que é muito importante. Aliás, falando em começar, é difícil começar como consultor de imagem. É difícil. Eu falo que nem todo mundo tem essa coisa que eu tive, porque eu sou sanguínea, né? Sim. Então, o sanguíneo, ele é um pouquinho mais agitado, eu percebo isso. Mas eu acho que a gente tem que começar e acho que a internet que ajudou muito, né? No meu caso, principalmente, né? Então, é porque divulgação, né? Também. Antigamente, a pessoa entrava nisso já com um grupo, vamos dizer, já tendo estabelecido, pessoa que tem bom gosto, porque era uma coisa muito, vamos dizer, amadorista, amadora, né? Vamos dizer, no início. Quando eu Sim. comecei com 20 anos atrás, praticamente não tinha consultoria de imagem. Era Não, é uma coisa profissão muito nova. muito nova. É. Então, as pessoas que começaram a fazer eram pessoas que tinham um relacionamento grande com pessoas, Isso. começaram a ter fazer isso meio intuitivamente no escritório, porque gostavam e falavam se você mudar essa roupa, se você fizer isso, não sei o É quê. algo mais ali informalmente, né? Informalmente. Uhum. E aí, como eles já tinham um grupo, era mais fácil você começar. Agora, hoje, tem muita gente entrando, É né? verdade. Tem E, bastante. e o que eu acho é que as pessoas precisam disso. Elas precisam. Porque como você falou, eu acho importante que você falou de você educar o seu cliente. Tem, porque depois ele sozinho, o que ele vai fazer? Vai ficar Exatamente. viciado, né? Não. Ele tá E- pagando, vai jogar o dinheiro dele fora só para aquele Porque aí período? ele fica perdido. E aí, agora como que eu faço, É. né? Aham. Então, é uma educação. É. E isso eu acho muito importante, porque as pessoas não têm noção da imagem. Não tinha que ter nas escolas aula de visagismo, Felipe, de linhas e formas? Porque isso foi um corte do meu podcast que eu fiz com a sua metodologia. Tá lá só um episódio só com a metodologia do Felipe. E eu falei, gente, eu acho que tinha que ter essa alfabetização na escola, porque a gente sai muito mais Sim. preparado. Na realidade, tudo isso começou com o programa A Mão Livre na TV Cultura, Sim, que foi um programa sobre a linguagem visual. linguagem visual. Não era sobre desenhar, né? Uhum. E foi um enorme sucesso porque nós vivemos num mundo de imagens, né? Sim. E Queira que ou isso quer não. é um fenômeno muito novo. Uhum. Se você pensar, 60, 70 anos, não, um pouco mais, 100 anos atrás, não tinha imagens. É. Você não tinha imagens em revistas, não tinha outdoor, não tinha fotografia, não tinha filmes, estava começando, cinema, etc. Não tinha imagens. É. Você via imagens na igreja. Era Verdade. praticamente o único lugar que você via Os imagens. arquétipos, né? Os Então, símbolos, na verdade. imagens não afetavam muito as Uhum. pessoas. Não tinha design, não tinha estilo, não tinha mil coisas que hoje é normal ter. E cada vez mais, né? E hoje nós vivemos um mundo de imagens. Nós vivemos num mundo em que recebemos muito mais Estímulos. informação pela imagem do que pela palavra. É. E as pessoas são analfabetas visualmente. Porque não tem essa matéria, como você falou, na Tinha que escola. ter. Tem que ter. Sim. Assim como tem português, tem que ter É, linguagem visual. exatamente, tem que ter. O que tem é educação artística, mas isso é diferente. Meu sonho é dar aula em escola só sobre alfabetização visual. Me contratem. É maravilhoso, Eu queria. porque a pessoa compreende o que a imagem está expressando. Uhum. E
o que é mais assustador é que a imagem é tão rápida. É, A gente assimila o que tem na imagem em um centésimo de segundo. você imagina. Você não tem como raciocinar, é um processo emocional. E as pessoas são à mercê das imagens. Uhum, É um. É, tá uma forma que você não consegue nem controlar mais as coisas. é, E você não consegue se proteger da é, imagem em si. uhum. Só pós Depois que que você pode refletir, deveria estar sentindo isso, deveria estar pensando isso, etc. Porque senão a gente é é, manipulado, né? o tempo Então todo. você falou muito certo, é É. importante, seria, vamos dizer, uma matéria básica. Básica, você vai para uma entrevista de emprego, você já vai ter uma noção também de como Sim, ir, como ajustar o seu cabelo, ou como sim, aplicar na sua roupa, porque visagismo é tudo, né? Até na sua sim. casa, né? A gente pode aplicar em Mas tudo você isso. vai fazer um trabalho de escola. Trabalho de escola, Você por sabe como organizar organizar para que também. fique apresentável. Uhum, Você vai fazer um PowerPoint, você vai é, fazer uma fotografia. exatamente. Eh, O aluno ele vai ter a noção. sim, você vai lidar com a imagem, compreender a imagem muito melhor. Eh, e está ficando cada vez mais importante isso, porque nós estamos numa situação mais ou menos, quem tem um olho em terra de cegos. É É, na verdade. realidade, uma terra de analfabetos visuais, É. e quem tem Alfabetização. alfabetização tem uma vantagem Gigante. gigantesca. É, em tudo, né? Porque Tem? você não é manipulado, na verdade. Você sabe, você, não que você vai manipular, mas você Não. sabe realmente como se comportar e o que fazer, né? E Isso é muito é difícil. fantástico, porque você entra numa loja Ah, é. e você já sabe como você vai ser tratado É, ó. pelo atendente, né? Também. E você fala, hoje eu quero muita informação. Então você procura a pessoa com o rosto oval. Você fala, essa pessoa vai ser bem cuidadosa, etc e tal. Uhum. Hoje eu quero me divertir. É, Então você vai e é procura verdade. outro tipo de pessoa. Uhum. E você sabe lidar com as pessoas melhor. É. Sim, com certeza. Então, eu acho que seria um sonho, né, realmente, mas a gente não sabe até que ponto eles querem que a gente fique nessa, né? Então, mas eu acho que Que é porque não tem, simplesmente é a consciência, né? um Uhum. paradigma novo, não era importante, porque não Uhum. tinha imagens, então por que é importante ensinar? E hoje em dia, no mundo que nós vivemos, a nossa moldura também é muito importante, porque a gente está cada vez mais fazendo reuniões Sim, virtuais, né, palestra. Hoje em dia, tudo, gente, muita coisa para você fazer online, muita gente só trabalha home office. Então, entendendo, às vezes, um brinco que você coloca, um acessório que você coloca, você consegue transmitir uma mensagem para aquela reunião que você está fazendo. E se você entende isso, é muito mais fácil de você fechar um cliente, né, e de tantas outras coisas, não é, Felipe? olha, eu estava, para ter uma ideia, nós fomos, eu e minha esposa, tinha um congresso da L'Oréal em Ceará. E nós estamos no aeroporto de Fortaleza. É. E eu tenho mais de 65 anos. E eu estava na fila de preferencial. Aham. E aí a atendente lá para fazer o check-in olhou para mim e chamou outra pessoa. E eu falei, eu Oi? fiz, oi, Oi. eu. E eu? Aí ela virou para mim e eu já vi o rosto dela. Era rosto retangular. Eu vi que ela era uma colérica. Ó, coitada, ela estava sendo analisada, ela nem sabia. Mas num instante, a gente É, faz lógico. muito rapidamente. E ela fala, o senhor está no lugar Lugar errado. errado. Eu, aí eu pensei, se eu combato ela, porque eu sou colérico também, minha tendência é falar, imagina. Vai ser Aí rolando. seria Um eu ia show. ficar um show, briga, Briga. etc e tal. Então eu falei, ai, que bom, você fez meu dia. Você acha que eu não tenho 65 Ah, anos? ele foi por outro Aí caminho. eu derrubei a Uhum, colérica. uhum. E ela falou, o senhor tem 65? Eu tenho, sim. E a minha esposa está em cadeira de roda porque ela quebrou o pé. Então, mais uma vez.
ai, me desculpe, etc e tal, etc. Então, eu evitei uma briga, Porque porque eu você já consegui ver o tipo de pessoa que ela que é. ela era. Porque ela falou daquele jeito, porque é o jeito do colérico falar, Uhum, direto. uhum. E, Ele é muito incisivo, muito e ponto. incisivo, É. esse não é o seu lugar. Então, bom, e vai e Uhum, vira, é enfático, né? uhum. E se tá outro colérico, eu falei, como não? Como não? E o Eu sou. sanguíneo? Como que o sanguíneo se comportaria? Ah, E isso da mais possibilidade? como eu, Também, né? é mais como eu me comportei. Comportaria. É. Ele faz uma brincadeira. Brincadeira, entendi. Você foi pro lado do sanguíneo. Eu me entrei no meu lado sanguíneo. Entendi. Melancólico, falei, É, e o fleumático, beleza. tá bom, eu vou para lá. É, né? É verdade, fez a brincadeira do sanguíneo, É. né? Então, isso acho, são todas uma série de coisas que o mundo está mudando, o mundo está Tá, mudando tão rápido. cada A vez mais. consultoria de imagem não era necessária, porque imagem, como você falou, não era tão importante. É, mas agora sim, né? Então, a gente está vendo um crescimento até exponencial que a gente fala, né, de consultores no mercado de trabalho, né? E acho que tem mercado para todo mundo, né? E o cliente realmente ele vai ver aquela necessidade e vai contratar o consultor que ele se identifica também, né? Sim, Eu percebo muito isso, que eu atraio muitas pessoas com o mesmo temperamento que eu, às vezes até de pessoas com características de cores. Eu acho que é um magnetismo, aquilo, né? A sim, é gente atrai, natural. não é, Felipe? E isso foi uma aula que eu dei para o Senac. A gente fez num curso e eles falaram, a gente estava falando muito sobre esse magnetismo da cor ou de linhas e formas que a gente acaba atraindo pessoas e que têm Uhum. características próximas da gente ou cartelas próximas. Então isso a gente pode também usar até para publicidade, Sim. né? Se as pessoas entenderem, né, o perfil É. daquela pessoa, daquela marca para atrair pessoas que ele quer daquela marca, né? Que eu acho que uma outra coisa que é a mudança é o crescimento da customização. É, Então, que essa é a grande tendência do mercado, e isso não vai mudar. Isso não, já começou uns 40 anos atrás. é verdade. Só que está tudo atrasado, né? Por toda a tendência, porque como que você customiza Uhum, as coisas? A customização é você fazer uma escolha pessoal, né? uhum. Você fazer. Então, produto. Como que você vai customizar um produto? É. Você não, é difícil por ter todas as opções para as pessoas. Uhum. Como você vai customizar um serviço? Customizar um serviço é mais fácil. É. E a imagem pessoal é o que é mais customizável. Mas você tem que ter o método O para método. poder fazer isso, porque depende Uhum. de uma pergunta muito importante. Quem é essa pessoa E o e que o ela que que quer, ela quer expressar? quer expressar, que é essa pergunta principal do visagismo. E isso é uma coisa que eh, está ainda demorando para entrar na consultoria de imagem. Uhum. Apesar, eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, ah, eu era muito amigo do irmão da Glorinha Calil em Londres. Ele estava em Uhum. Londres, aliás, ele estava, ele que me apresentou praticamente a Sônia, Aham. que nós começamos a namorar e casamos. Aham. E a Glorinha Calil, já em 1975, estava falando, eu lembro de um artigo, ela falou, não tem mais moda. A moda é você fazer sua própria moda. Então ela já estava Ela é falando de inspiradora. customização, já estava falando da personalização. Isso já 50 anos atrás. Uhum. Mas é muito difícil É você se devagar. soltar dessa padronização, porque as pessoas têm essa necessidade de Pertencer. pertencer. Uhum. E aí você quer ser igual. Você falou uma coisa muito interessante no meu podcast que eu fiquei depois pensando. Depois vocês assistam lá, gente. O Sim. Felipe falou Quando vai que sair?
Vai ser dia 2 de novembro. Eu não sei quando que vai ao ar esse, mas não sei se vai ser antes ou depois, mas qualquer coisa é só voltar lá que já tá lá. Ele falou uma coisa interessante que se você sentar num shopping e ficar observando as pessoas, parece que todo mundo tá no mesmo clã, porque você vê que a maioria das pessoas estão da mesma forma. É um ou outro que você passa e você percebe que ele tem uma coisa diferenciada, né? Que tem Então, um estilo que próprio. tem um estilo próprio. Então, assim, a maneira que você tem de crescer, de se diferenciar no meio de uma multidão, em qualquer área da sua vida, seja pessoal ou de trabalho, né? Até numa balada, para você conhecer alguém, você tem que se Sim. diferenciar de alguma forma, você tem que ter seu estilo e, né, representar aquilo que você é através das suas roupas, né? Ou Não do é cabelo. sendo, você falou de balada, não é sendo mais bonita do mesmo jeito. Não, é sendo você. Exatamente. É, Sendo único, é, né? Única, né? é. E isso é complicado, porque o medo das pessoas de mostrar essa individualidade É. e ter a rejeição do grupo que está todo mundo igual. Ou até do próprio. A gente vê muito isso de parceiros ou de pessoas próximas que acabam falando: ah, mas você não. Você vai cortar o cabelo, você vai usar isso, você vai usar aquilo. E às vezes, por medo da outra pessoa, você Da acaba. crítica, né? Da crítica, você acaba se enquadrando, né? E que é um erro, a pessoa acaba entrando em conflitos. A gente vê um mundo cada vez mais com depressão, com ansiedade, e às vezes muitas coisas vêm também de forma, né? Uhum, Daquele nicho, daquele núcleo ali, né, sim. também, né. Então a gente precisa se desprender um pouco e ouvir mais o nosso eu interior, o que a gente É, gosta, o que a gente quer. essa, eu acho que o que mais pode ajudar as pessoas a combater esse medo Uhum. é que o que a gente busca, né, que você tenta fazer com as pessoas, É, é extrair o melhor da pessoa e mostrar isso é, de uma forma individualizada. Quando você mostra alguma coisa que é admirável, você é. não vai ser rejeitado. Não, exatamente. Porque a pessoa vê o potencial, né. Sim, o que você vai ser é admirada e as pessoas vão falar, puxa, eu poderia também ser assim. E Exatamente. elas provavelmente vão querer mudar também. Mudar. É quando você faz uma coisa que agride o Uhum, grupo, simplesmente, eu vou aparecer de cabelo azul, em que está todo mundo, tudo patricinha, aí uhum. você caiu fora do grupo, né? Caiu fora do grupo. Aí realmente, mas não é você mudar. Isso é um erro quando a gente fala, não é transformar uma pessoa em uma coisa, Que não represente, que não tem nada a ver com ela, né. não. Uhum. É você adequar a imagem para que ela Se sinta bem representada. seja ela, né? Porque a Exatamente, pior coisa é você se olhar no espelho e não se ver. exatamente. Eu acho isso, a Sônia comenta que só foi depois que ela conseguiu, foi, ela estava com 55 anos quando fez o primeiro corte, ou até mais, que realmente representou quem Você ela é. imagina? Depois de quanto tempo? E ela tinha autoestima, tinha autoconfiança e tudo mais, mas Ela não se identificava. o corte do cabelo, a imagem, não É, representava quem ela era. é, é, E isso deu coragem de fazer também uma série de coisas com a roupa, certo? é, Que isso abriu caminho para ela é. desenvolver seu próprio estilo, É, teve uma né? moça uma vez, Felipe, que me encontrou e falou assim: "Ó, você nunca mais vai deixar seu cabelo comprido?" Falei: "Não é que eu não gosto de cabelo comprido ou que é errado o cabelo comprido, mas é que ele não tá mais me representando". Então, às vezes, as pessoas querem enquadrar a gente no que elas gostam, né? Então, é realmente por isso que a gente tem que se atentar a esses detalhes e ver o que a gente realmente quer transmitir, o que a gente é, né? Pra gente se encontrar. Essa coisa do cabelo comprido, É voltando, difícil. isso é porque, na realidade, o cabelo comprido é um cabelo de submissão. Uhum. As pessoas não gostam de ouvir isso. Não, não gosta. É, elas não gostam. Mas é verdade, é isso que é. É a história de Sansão e Dalila, não era? Tem essa, Tem a ver, né, que tem quando a ver. Que é. o Sansão, ele tinha o cabelo comprido, porque ele era submisso a Deus. Uhum. E ele segurava o templo com os princípios de Deus,
Aí Quando ele a cortou. Dalila representa o livre-arbítrio. Uhum. E que foi justamente a época de que desenvolveu o livre-arbítrio, porque ela entra lá e corta o cabelo, dizendo você vai decidir por si próprio. Aí, viu? E o momento que ele tenta decidir por si próprio, que ele tem autonomia ou independência e não é mais submisso, ele não segura mais porque ele não tem a força dos princípios que Deus tem. Uhum. E aí foi o tempo. Sim. Só que aí ele escolhe ser submisso. Uhum. É uma coisa você submisso porque simplesmente é, e uma outra coisa é você ser submisso porque você escolhe seguir Deus, É. entendeu? Uhum. São é uma escolha consciente. Uma escolha consciente. Então é diferente. Uhum. Mas você está baixando a cabeça a uma autoridade, uma coisa maior, um Sim. poder maior, e tudo bem. Por isso que os adolescentes também têm o cabelo comprido, Sim, porque tem os pais ainda como referência, né? eles não podem ser Ser independentes. independentes. São dependentes. Uhum. O problema é que há uma confusão entre ser independente e ser livre. É. Então as pessoas têm essa ilusão que elas vão ser livres. Uhum. Liberdade não existe. Só existe se você é multibilionário. Você não tem casa, você não tem emprego, você não tem relacionamentos, você não tem filhos, você não tem compromisso com nada. Uhum. E você tem o dinheiro para ficar lá vagando pelo mundo, sem lenço, sem documento, como o Caetano Veloso cantava. Mas isso é uma ilusão. É total ilusão. Uhum. Essa liberdade não existe. O que a gente queria, isso foi a confusão que se fez nos anos 60. Não era que a gente queria liberdade. A gente queria a liberdade de escolha. É, sim. É muito diferente. Uhum. Eu quero ter a liberdade de escolher meu próprio caminho. Mas Sim. se no momento que eu escolho o meu próprio caminho, eu estou me comprometendo com uma coisa. Uhum. E aí essa independência me tira a, a liberdade, Uhum. porque eu tenho compromisso. Sim. E você só consegue se comprometer com uma coisa se é o símbolo, isso é o cabelo, é o cabelo preso, é o cabelo mais curto, porque o cabelo comprido está indo para o chão, Uhum. está apontando o chão, ele está dizendo eu preciso de apoio. Uhum. Então eu sou submisso, eu sou dependente. Uhum. E a gente via, eu vivi os anos 60, todo o pessoal querendo ser livre. Só que quem ficava lá vagando para lá e para cá eram as meninas e meninos que tinham pais ricos e que eles ficavam lá comprando as drogas, tendo sexo livre, e quando não tinham mais isso, viraram prostitutas em Uhum. Haight-Ashbury, e os meninos viravam traficantes. Uhum. Liberdade é essa. Sim. Isso que acabou com o movimento hippie, Uhum. que era muito bonito, mas Mas mal direcionado. sim, a gente vê muito isso, né. Então a gente tenta trazer isso, alguma consciência para as clientes, Uhum. mas eu falo assim, realmente ninguém é obrigado a Não, cortar, e aí elas, realmente às vezes até o que eu falo, a Priscila às vezes até pensa nesse caso, às vezes a gente até indica às vezes um cabelo comprido, porque às vezes vamos supor, Felipe, eu não sei se você concorda, mas às vezes tem gente que precisa aterrissar um pouco, sabe. sim, E concordo. aí a gente fala: "Ó, essa cliente acho que tá precisando deixar o cabelo comprido, ela tá muito assim, ou muito agitada, ou no momento mais que precisa daquela coisa, assim". Então, às vezes, a gente indica, mas realmente tudo que o Felipe falou faz muito sentido e a gente traz isso, essa Tem gente que consciência, não tem né. não tem a independência, não tem a cabeça independente, é É. dependente. É dependente. E daí, É.
não Não consegue. tem jeito. Não tem jeito, então ela só se sente bem com o cabelo comprido, e por isso que é legal, porque às vezes um fleumático, às vezes não vai conseguir cortar o cabelo curto, Não porque vai. ele, e aí às vezes você impõe aquele cabelo curto pra esse fleumático, ele vai te odiar pro resto da vida dele, que aquele profissional acabou com a vida dele, né, Sim. cortou o cabelo, ele sempre vai lembrar de você, então é aquela coisa, né, que é como consultoria de imagem também, os fleumáticos eles são bem difíceis, são super amigáveis, né, mas eles preferem comprar um livro do que comprar uma Sim. consultoria. E querem que alguém tome decisões para eles, que quer dizer que são dependentes. Independentes, Então é isso, porque realmente é por isso que a gente precisa trazer essa consciência, né, e fazer essa personalização, né, Sim. essa característica para cada um. E procurar um profissional que você trabalhe, você que é consultor de imagem, que está, assim, eu acho que uma experiência que eu tive desde o início até hoje é ter um parceiro que fale a mesma língua que eu falo. Exatamente. Porque senão entra em conflito. Então, Aí por não dá. exemplo, a Priscila Pires, ela vai vir aqui falar com o Felipe, acho que depois de mim, e ela vai falar muito sobre isso. E aí você trabalha com a mesma metodologia com essa pessoa, e ela com esse cabeleireiro que vai ter os mesmos princípios, a mesma linguagem que você. Então, isso que me ajudou Exatamente. muito. Porque se não entende a linguagem visual, Entra em conflito, um fala não uma vai coisa. conseguir fazer o seu trabalho. Então Ela vai exatamente. fazer o padrão, vai ver referência, vai fazer coisa, Isso. e não vai compreender o que você está dizendo. E principalmente ver o temperamento, né? Porque quando a Priscila às vezes bate o olho, às vezes ela fala, essa pessoa não vai segurar esse cabelo, a pessoa não vai dar Então, conta, ou essa pessoa precisa disso, daquilo. aí Às vira vezes só uma... pelo rosto, né? Então é muito legal. E eu, nesse conjunto ali, eu vou trabalhando junto com a visagista, porque eu me considero uma visagista, mas que trabalho nas roupas, né? Os acessórios. Sim, mas os duas são visagistas. As duas visagistas, mas aí a Priscila vai trabalhar isso no cabelo, eu vou trabalhar nas roupas, e a gente trabalha em conjunto, né? E ela vê a textura também, que é muito importante, né? Sim, que a gente não Porque às conhece. vezes um consultor de imagem faz o curso do Felipe, é legal, ó, o seu cabelo vai ficar lindo assim na diagonal, mas a pessoa corta, meu Deus do céu, não deu certo, porque a textura daquele cabelo às vezes não comportava aquilo. Então por isso que é muito legal esse conjunto, né, com a indicação. Bom, então hoje nós podemos continuar aqui bastante tempo, né? Mas por hoje tem que ser só. E eu gostaria muito que você voltasse um dia, a gente Felipe, com falar de certeza. novo A gente e pode trazer alguns conte estudos de caso, quem isso. sabe, se você deixar. Se tem como Passar. projetar, seria legal. Tem sim. Eu agradeço, o convite foi maravilhoso, Felipe. Muito Foi obrigada, muito viu? obrigado por ter aceito o meu convite, foi ótimo você ter vindo. Isso. E até a próxima. Até a próxima, gente. Até mais. Muito prazer. Tchau, tchau. Então, muito obrigado pela sua audiência. Dá o seu like, siga a gente e até o próximo episódio do Visagismo em Foco.